Hoje é dia 3 de dezembro do ano 2020. Estamos nos aproximando do fim deste ano difícil de 2020. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora quando aqui estamos na vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Eu tenho uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Transtornos musculoesqueléticos são as doenças dos ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. São as doenças do nosso esqueleto, no sentido amplo, né? O esqueleto não é só osso. E essas doenças têm dois acentos principais: dor e incapacidade física. Tá? Mas nós aqui, na Vibe Mundial, as nossas jornadas são movidas por questões, perguntas, dúvidas de nossos ouvintes, pacientes e dos seguidores da nossa jornada. E essa semana eu recebi duas perguntas incríveis, né? Através do meu WhatsApp. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem acessar o meu WhatsApp, que é o 11 9 8081 1500. Nós temos a senhorita Sabrina, a doutora Sabrina, fisioterapeuta, que trabalha em minha clínica, na nossa equipe, que também pode responder questões dos nossos ouvintes, que nem sempre podem falar diretamente comigo. Falem com a doutora Sabrina, fisioterapeuta, que trabalha na minha equipe. O telefone dela é o 97357 4411, código 11 de São Paulo. 97357 4411. Doutora Sabrina tem um telefone fixo também. É o 11 5581 5072. Também ela pode esclarecer muitas dúvidas quando vocês não conseguirem falar comigo. Ou então mandem suas dúvidas para o meu WhatsApp. É o 11 9 8081 1500. Mas dessa semana, aconteceram duas incríveis perguntas. Veja. Primeiro, alguém mandou a seguinte questão: Dr. Rui Mercúrio, você fala muito em cura mental, cura pela energia mental, cura pelo poder da mente, ou mind power, como dizem os americanos. Como eu posso acionar esse incrível mecanismo de cura? Olha só. Entende? Então vejam vocês. Eu vou repetir alguns aspectos pela sua grande importância. A grande maioria das doenças são psicossomáticas. Ou seja, essa palavra psicossomática, ela tem dois aspectos: psíquico e o soma. Psíquico é a mente e o soma é o corpo. Psicossomática. Então, doenças que a própria mente cria e elas se manifestam no corpo físico. Por isso são chamadas doenças psicossomáticas. Existem doenças psicossomáticas muitíssimo frequentes, né? Como, por exemplo, a asma, né? Muitas alergias são psicossomáticas, né? Mas vocês não imaginam que
Só doença psicossomática se restringe a poucas doenças, faringite, colite ulcerativa, úlcera de estômago, não, nada disso. Qualquer doença pode ter origem psicossomática, entenderam? Por isso, alguns radicais dizem, tudo é psicossomático. Não, nem tudo é psicossomático, entenderam? Por exemplo, se o indivíduo sofre um acidente e fratura um braço, isso não é psicossomático. Então a cura mental aqui não se aplica, porque a cura mental ela só é aplicável se a doença for psicossomática. Mas eu posso aqui garantir a todos vocês que grande número de doenças são psicossomáticas. Entende? Até diabetes, até calvície ou até câncer podem ser psicossomáticos. Entende? E as doenças psicossomáticas, gente, estão muito ligadas às nossas emoções. Entende? Nós, bem ou mal, somos seres emocionais. Nos emocionamos. Não só nos emocionamos, muitas vezes sem percebermos, como também buscamos emoções. Né? Buscamos emoções. Entende? Eu dei um exemplo. Quando você vai a um estádio de futebol assistir uma partida do seu time favorito, você está buscando emoção. Entende? Você quer se emocionar. Só que assim, você pode ter uma emoção gratificante se o seu time ganhar, ou ter uma emoção de desgraça, né? Se o seu time perder. Então, as nossas emoções, do mesmo modo que nos dão resultados gratificantes, positivos para a nossa vida, as nossas emoções podem trazer desgraças para a nossa vida. Então, eu sempre digo, e repito aqui nas minhas palestras, o grande tripé que produz saúde é educação alimentar, nutricional, educação física e educação emocional. É o domínio das nossas emoções. Entende? Muitos crimes são cometidos num momento de grande emoção. Entende? E a pessoa perde o controle, ou seja, não conseguiu dominar a sua emoção de raiva, de ódio, de desconforto, de desamor, entende? E comete crimes absurdos. E às vezes paga durante 20, 30 anos de prisão por um momento que poderia ser evitado se ele tivesse um pouco de controle emocional. Entenderam? Entenderam? Então, o controle das nossas emoções é muito importante. E a doença mental, veja você, a doença que a mente produz, psicossomática, ou a própria doença mental, que é o transtorno de comportamento, né, é fabricada, todas essas doenças são fabricadas no laboratório chamado mente. Chamado mente. Mas vejam vocês, a cura mental, gente, a cura mental, o nome vai dizer, é cura pelo poder da nossa mente. Ela é sempre uma autocura, entende? É uma cura que tem que vir de dentro para fora, entende? Mas vejam bem, a cura mental, ela é influenciada em sua eficiência por inúmeros fatores que são favorecedores, ou também eu diria catalisadores para que aconteça uma cura mental. Entende? E se você considera que toda doença é psicossomática, ou quase toda doença é psicossomática, imaginem vocês o poder que é usar a mente em prol da nossa cura, de todos os males. Entenderam? Entenderam? Então vejam vocês, a hipnose,
fator favorecedor da cura mental, né? A sugestão, né? A eloquência de um pregador religioso, entendeu? A suntuosidade de um templo religioso, os testemunhos de cura, fotografias antes e depois, né? Muletas, bengalas, cadeira de roda pendurada no teto dos espaços religiosos onde aconteceram verdadeiros milagres de cura. Tudo isso são fatores favorecedores da cura mental. Da cura mental. E como conseguir fazer a tua mente trabalhar para que você obtenha uma cura mental? Porque veja vocês, eu disse, a grande maioria das doenças são psicossomáticas, mas toda doença tem um peso psíquico e um peso somático. Umas têm mais peso psíquico, outras têm mais peso somático, né? Por exemplo, uma fratura de um braço. Você sofreu um acidente e quebrou o braço, entende? Isso é bem somático, entende? Não é psíquico. Mas o que acontece? Por ter quebrado o braço, você vai se afastar do trabalho, às vezes você perde rendimento, porque não trabalhando vai ganhar menos, e isso vai mexer com o teu psiquismo, vai mexer com as tuas emoções, vai trazer emoções negativas para você. Aí você pode ter fatores complicadores, outras doenças, por exemplo. Entende? Pode acontecer outras doenças. A mais comum que acontece numa situação de grave desconforto emocional se chama depressão, né? E a depressão está na moda, né? Felizmente existem vários graus de depressão, né? Vários graus de depressão. As mais leves, as intermediárias e os casos de depressão mais graves, que às vezes necessitam até de internação. Entendeu? Até de internação. Então, meu caro ouvinte, me perguntou, como eu faço para fazer a minha mente trabalhar na cura dos meus males? Entendeu? Vejam vocês. Eu frequentei, gente, inúmeras religiões, entende? Em busca de respostas. Porque nós nascemos como seres dos porquês, né? Dizem que as crianças passam pela fase dos porquês. Por que pai? Por que isso, pai? Por que acontece isso, pai? Por que mãe? Entende? Não, eu nunca saí dessa fase dos porquês. Então eu estou sempre questionando. Por que isso? Por que aquilo? Entende? Então nós mesmos somos eternos buscadores de respostas. Em função disso, de quem é Deus e quem sou eu busquei resposta a essas perguntas em inúmeras, dezenas de religiões, crenças religiosas, credos religiosos ou doutrinas religiosas. Mas lamento dizer que eu não consegui respostas através das religiões de quem é Deus e quem sou eu. Entende? Quem é Deus e quem sou eu. Mas de uma forma ou de outra, eu só posso falar bem das religiões, das doutrinas religiosas, entende? Só aprendi coisas altamente positivas. E muitas curas chamadas espirituais que se processam às vezes nos espaços religiosos, em verdade são curas mentais. São curas mentais, entende? É cura pelo poder interior do indivíduo, pelo poder próprio dele, da autocura dele. Nós temos essa propriedade incrível. É um verdadeiro tesouro que nós temos, entende? O nosso poder de autocura, entende? E como desenvolver isso? Como desenvolver o meu ouvinte perguntou para mim. Entende?
Então veja você, em cima disso, eu fui buscar no budismo, né? O budismo, que não é propriamente uma religião, o budismo, embora muitos atribuem ao budismo um acento muito religioso. Não. O budismo é uma doutrina humana de comportamento humano, em busca de felicidade, de saúde, de harmonia, de equilíbrio. Né? E qual o aspecto importante do budismo? O aspecto importante do budismo, ele é uma doutrina de aceitação, né? De aceitação de que as coisas são como elas têm que ser. Entende? E no budismo se pratica muita meditação. A meditação é uma educação mental. Entende? É uma educação mental. Entende? Então vejam vocês, vou dar um exemplo também que vocês logo vão perceber. Nas tribos indígenas existia um indivíduo chamado pajé. O pajé da tribo era o feiticeiro da tribo. Ele era, entre aspas, o médico da tribo. E o que ele fazia? Ele pegava vegetais, fazia infusões, produzia sons, danças, para provocar no indivíduo a cura da sua doença. E ele, em geral, era bem sucedido se a doença fosse psicossomática. Então, se o índio da tribo apresentava uma doença psicossomática, ele tinha verdadeiro sucesso na cura desse paciente. Entende? Porque ele produzia, na verdade, cura mental. Cura mental. Ele não produzia outras coisas, a não ser a cura mental. Entende? E a educação da mente pela meditação, pela contemplação, pelo isolamento. Entenderam? Entende? A mente é muito incrivelmente ativa, né? E nós temos que acalmá-la, né? A meditação é um freio da mente, entende? Eu não estou fazendo aqui apologia, nem elogio exclusivamente do budismo, não. Todas as religiões têm seu aspecto altamente positivo, né? O espiritismo, né? A doutrina espírita, tem publicações, livros incríveis, né? de felicidade, de alegria, de comportamento humano, de caridade, entendeu? Enfim, cada religião, né? Os evangélicos também, enfim, cada religião tem aspectos altamente positivos. Isso eu fui buscar nas religiões e esse aspecto positivo eu consegui. Mas o budismo, ele dá muita ênfase na aceitação que as coisas são como elas têm que ser, né? E isso acalma as tuas emoções, né? Tuas emoções de desgraça, por exemplo, entende? E a meditação, que é um auto-isolamento, né? Um isolamento, né? Em que você... Como faz para meditar? É meditando que você vai meditar, ou seja, é o isolamento, entende? As casas muitas vezes têm a adega, né? Tem a sala da televisão, tem os dormitórios, tem a cozinha, tem os banheiros, entende? Mas as casas deveriam ter uma sala de meditação, em que você se isolaria do barulho, do telefone, entendeu? Do cachorro latindo, da campainha tocando, do barulho da rua, entende? E nesse momento, você começaria com uma grande educação para a sua mente, que seria uma educação emocional, entende? Emoções produzem doenças, emoções curam doenças, entendeu?
Então, a cura mental se adquire com educação da mente. Isolamento, silêncio, contemplação, meditação. E o outro paciente que me fez uma pergunta, veja, Dr. Rui Mercúrio, eu estou muito triste. Eu estou com uma tristeza crônica, terrível. Ore por mim, faça uma oração por mim. Eu confio muito em você. O que você diz é muito sábio. Enfim, essa é a pergunta que eu recebi, incrível, né? Como alguém que cuida de transtornos músculo-esqueléticos recebe uma pergunta desse tipo, né? Eu estou muito triste. Muito bem, vejam vocês. Nós temos que entender que nós não somos matéria, né? Nós somos matéria, mente e espírito. Entende? Ou melhor, vejam vocês, nós somos espírito, depois mente, finalmente matéria. Entende? Entende? Até o filósofo diz assim, penso, logo existo. Ele não diz assim, eu existo, logo penso. Não. Ele diz, penso, o pensamento vem antes. Logo eu existo. Então, o espírito, gente, no qual nós somos espirituais, pela graça de Deus, entende? O espírito é íntegro, total, saudável. Ele não tem doença. É uma impropriedade você falar em doença espiritual. Entende? Então você tem que entender que você é um ser espiritual. Não tem doença no espírito. Então você é genuinamente um curado. Então aqui entra, sai da cura mental e entra para o mecanismo da cura espiritual. O que é a cura espontânea ou milagre de cura? Entende? É uma exaltação do teu espírito, te restaurando a tua harmonia, teu equilíbrio de saúde. Entende? É efetivo esse tratamento também. Entende? A cura espontânea, ela não é privilégio de poucos. Todos podem ter acesso a uma cura espontânea, milagrosa. Entenderam? Mas vejam vocês, o meu horário aqui agora está se extinguindo. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica de transtornos musculoesqueléticos na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica, que nem sempre eu estou lá para atender, mas eventualmente estou para atender, é o 11 3661 4243. Mais fácil é falar no meu WhatsApp, que também é meu telefone particular. É o 11 9 8081 1500. Meu telefone particular, também o WhatsApp, é o 11 9 8081 1500. Se quiserem alguns esclarecimentos, maiores também, nós temos uma fisioterapeuta, a doutora Sabrina, que tem 2 telefones. Quando não conseguirem falar comigo, podem falar com a doutora Sabrina. Os telefones da doutora Sabrina, o celular é o 11 9 7357 4411. 9 7357 4411. Ou o fixo dela, 11 5581 5072. Vou repetir o meu telefone particular, também o WhatsApp, 11 9 8081 1500. Obrigado por toda essa atenção. Sejam vocês todos muito felizes. Mas para que isso aconteça, vocês precisam ter muita saúde. Obrigado, até a próxima.